E vamos dar início aqui à apresentação referente à parte de perícia de comparação de locutor e o uso de software automático. Ok? Um pequeno... Alô? Alô? Vamos ver se agora vai. Um pequeno resumo aqui do que eu pretendo apresentar, falar um pouco da estrutura atual que a gente tem, do exame, as dificuldades que a gente tem, o uso de sistemas automáticos. E eu vou apresentar no final aí um pouco do meu projeto de pesquisa de doutorado que eu estou propondo na USP para o ano que vem. A estrutura atual que a gente tem na Polícia Federal, e ela segue aqui em São Paulo e ela é espelhada em todas as superintendências no Brasil, né, de todos os estados. A gente tem na superintendência o CETEC, Núcleo de Criminalística, e um grupo de perícias em audiovisual e eletrônicos. Esse grupo, nós atuamos em várias áreas, né? Dentre elas áudio, vídeo, reconhecimento facial, equipamentos eletrônicos e o exame de comparação de locutor. Então eu não faço exclusivamente perícias de comparação de locutor, eu atuo nas diversas áreas, fazendo também os exames de comparação de locutor. Vou tirar aqui que está um pouco apertado aqui. Os nossos principais clientes aí, que nós temos aí, né, na Polícia Federal, normalmente os exames solicitados são da área de tráfico de drogas, de desvio de dinheiro público, corrupção e crime eleitoral. Não que não tenha exames para outras delegacias, outros delitos, mas esses são os principais, né? Os exames de comparação de locutor, eu sou meio suspeito para falar, porque como eu sou da área, eu valorizo bastante. Eles têm um volume relativamente pequeno. Comparado com a última apresentação do colega de DOC, que tem cerca de 30% do volume de exames na área de documentoscopia na Polícia Federal, os exames são relativamente poucos no Brasil, mas eles são bastante importantes, porque pelo seguinte, no caso do tráfico de drogas, as operações da polícia chegam ao portador da droga, né? Seja através de denúncias, seja através de operações especiais, serviços de inteligência, é muito comum chegar ao portador. Agora, ao proprietário, tanto o que enviou como o destinatário, normalmente ele é mais difícil de ser indiciado, de ser envolvido no inquérito, né? No processo. Por quê? Porque, como o tráfico de drogas é uma área que envolve grandes quadrilhas e muita violência, ninguém fala nada. Então, realmente, cabe o exame de comparação é bastante importante nesse tipo de crime, para se chegar ao proprietário, a quem enviou e quem iria receber essa droga. A principal fonte que a gente tem, então, para poder fazer esses exames são as interceptações, né? Você tem os alvos, que são interceptados pela Polícia Federal, e essas interceptações, quando contestadas, então, normalmente na fase de juízo, já depois que o inquérito é relatado, depois que já se tem a denúncia, o indiciado diz que a voz não é dele, e esse material vem para ser feito o exame de comparação. O exame, o método que a gente usa é o método comparativo. A exemplo de outros exames, como foi apresentado pela doutora na palestra anterior, é comparativo, a gente tem um padrão versus um questionado. E a gente usa o termo verificação ou comparação de locutor, onde o método é 1 para 1, ou seja, nós temos um áudio questionado e nós temos um padrão. A gente faz a comparação entre um e outro. Existe a identificação, que é um outro termo, que é utilizado quando você tem um questionado por um grupo de N, ou seja, você tem várias, você quer saber de quem é aquela voz dentro de um grupo conhecido. Não é o caso forense, não é o caso que a gente usa, isso é mais para inteligência. E o termo reconhecimento é utilizado normalmente para ambos. Essa denominação ela não é muito uniforme no Brasil, existe alguma variação aí, dependendo da pessoa, da área
que está utilizando. A questão da unicidade da fala. Nós não temos dúvidas que a fala é única, porque ela depende de duas características bastante que permitem a gente fazer a distinção. A primeira são as características físicas, né? As características físicas variam de um indivíduo para outro. A capacidade dos pulmões, a capacidade os tamanhos do seu aparelho fonador, esôfago, faringe, laringe, língua, céu da boca, tudo isso é diferente de uma pessoa para outra. Então isso nos garante a unicidade. O segundo fator importante é o aprendizado, que também é único, porque cada falante ele tem um aprendizado ao longo de sua vida, mesmo que ele seja gêmeos, que sejam pessoas, sejam dois gêmeos, por exemplo, o aprendizado é único, ninguém aprende da mesma maneira. Então, as características do falante, né? Então, temos as características físicas e o aprendizado ao longo da vida. No exame, nós utilizamos basicamente de duas ciências. A primeira é a ciência da fonoaudiologia, quando a gente faz uma análise da fonética articulatória, de como que a pessoa produz, como é que ela faz a realização dos fonemas, dos sons. Então, são as relações articulatórias, as características dialetais, que são as características da pessoa, do meio em que ela vive, meio social, da comunidade, do país, enfim, são os dialetos, né? E as idioletais, que são as próprias daquele indivíduo. E a segunda ciência derivada da engenharia é a fonética acústica. Com o uso de softwares, nós extraímos alguns parâmetros, o principal deles é a frequência fundamental, que é o pitch, que é a sensação que a gente tem da voz, seja mais aguda, mais grave, basicamente é o que a gente extrai o pitch, e os formantes, que são as frequências que formam o som. E a taxa de locução, que é a velocidade que a pessoa fala, também é possível extrair através de uma análise do tempo. Alguns institutos, a exemplo do Instituto de Criminalística de São Paulo, né, da Polícia Técnica, e do Rio de Janeiro, já utilizam sistemas automáticos, de reconhecimento automático. A Polícia Federal também já utiliza, mas já está em fase de experimento. A gente não tem utilizado isso ao longo de forma disseminada por todos os institutos. No Instituto de Criminalística em Brasília, já são utilizados em fase experimental. Quando a gente fala em exame automático, reconhecimento automático, não quer dizer que ele seja uma ferramenta que faça o reconhecimento sem nenhuma intervenção ou sem nenhuma análise do perito. Ele é utilizado como uma ferramenta para dar suporte à realização do exame. Então tem aqui uma pesquisa feita na Universidade de York, acho que na Inglaterra, e que ela fez uma pesquisa, a Erica Gold, que é uma pesquisadora, fez uma pesquisa ao redor do mundo para saber o que estava sendo utilizado, né? Então, a maioria dos países utiliza exatamente o que a gente utiliza aqui no Brasil, que é a fonética acústica e a fonética auditória, que é articulatória ou de audição. O perito vai ouvir, extrair as características da fala, fazer uma comparação. E alguns países utilizam os sistemas automáticos, mas juntamente com a análise humana, né? A análise humana é nada mais do que a fonética articulatória e acústica. Então, quando vamos deixar bem claro que a gente não pretende em nenhum momento ter um sistema automático que a gente vai colocar uma voz, extrair uma informação do sistema e concluir com base naquela informação. O exame era bastante complexo, não pela ciência envolvida, mas pelas etapas envolvidas, né? A gente tem uma avaliação inicial dos registros, né, para ver se é adequado ou não o material.
Muitas vezes isso aí retorna novamente para o solicitante. Isso leva aí algum tempo para retornar novamente para a gente. Depois a gente faz o levantamento, você analisa o padrão, faça a coleta, aí você tem que agendar uma coleta de padrão. Então isso leva tempo, porque você tem que intimar o réu, intimar o fornecedor do padrão, fazer novamente a comparação e fazer a comparação e a emissão do laudo. Esse processo leva em média na Polícia Federal 4 meses cada exame, né? Não que o perito fique 4 meses trabalhando no exame, mas a gente considerando as diversas etapas que a gente tem. Pode levar mais, pode levar menos, mas 4 meses é uma média. Quando ele não retorna para a justiça, demora às vezes 1 ano para voltar, mas isso é... Então, quais as principais dificuldades que a gente encontra na realização desse exame? A primeira delas é delimitação inadequada. Então, é muito comum chegar a uma quantidade de material muito grande, sem se ter indicação precisa de quem é o falante, em qual trecho ele está falando. Eu tive um caso lá, tinha 5.000 áudios de interceptação e o requisitante perguntava se fulano de tal, se era possível identificar a voz de fulano de tal naquele material. É inviável. Tecnicamente é possível, mas a gente não tem recursos humanos e tempo para realizar. Por um outro lado, a gente tem um segundo ponto, que é a quantidade limitada, seja em tempo, né, a extensão do áudio é muito pequena, seja em variedade. Normalmente, esse pessoal já não tem uma variedade muito grande do vocabulário, né? Aí você tem um texto muito pequeno, aí ele fala, e aí, meu irmão, tudo bom, beleza? Acabou o áudio, você fica com uma quantidade pequena para fazer qualquer tipo de análise acústica, porque para comparar você tem que ter uma quantidade, e para fazer qualquer tipo de comparação da parte articulatória, né? O problema de contemporaneidade ele é mais comum quando a gente encontra perícias em áudio de estrangeiros, né? Tem casos que a pessoa fala mal português, é presa, muito nigeriano, pessoal africano que fala inglês, e ele já fala mal português. Aí ele fica preso 3, 4, 5 anos. Quando chega para a gente fazer o exame, ele já teve um aprendizado da língua. Então, já mudou muito as características, principalmente articulatórias, da maneira como ele fala. A baixa qualidade do material, tem aqui umas figuras embaixo aí do material, né? A gente tem limitação em termos de ruído, em frequência, com a interceptação telefônica, para poder economizar a banda de transmissão, ela corta as frequências baixas e as altas, então você fica com uma limitação. Você tem sistemas que eles, para economizar também banda, eles efetuam cortes no sinal, então quando você tem um sinal muito baixo, principalmente alguns sistemas de telefonia, o Nextel, por exemplo, é muito, muito comum você ter cortes e acaba dificultando a análise. E a saturação do áudio, que é quando você tem a capacidade limitada do equipamento de gravação, ele satura. Então aqui tem um exemplo, não sei se dá para ver nessa figura. A primeira figura a gente tem aí uma análise espectral, que a gente consegue ver bem a caracterização dos formantes e do pitch, que está em azul, que também está um pouco difícil de ver. Na figura 2 a gente percebe que fica muito mais difícil pela limitação de se fazer a análise. Aqui eu fiz um levantamento dos exames do último ano. Do total de exames realizados, a grande maioria do material é inadequado, né? Então a gente recebe esse material, foram feitos os laudos, mas eles retornaram para o solicitante. Do total, aí 62% do que a gente recebeu teve que retornar devido a alguma dificuldade no material, alguma deficiência no material. Quando a gente fala de sistemas automáticos,
existe aí uma classificação que a gente, como eu disse, ela não é muito uniforme ao redor do mundo. Então eu usei aqui uma da Ignitio, que é uma empresa que fabrica esses sistemas, inclusive nós temos um sistema desse, acho que a Polícia Técnica de São Paulo também, que é o BatVox. O sistema de verificação automática de locutor, são sistemas que fazem comparação de 1 a 1. Os sistemas de identificação de locutor, que seria um sistema tipo um AFIS, para quem conhece o sistema AFIS, você coloca o sistema AFIS de digital, né? Você coloca uma digital, ele procura num banco de dados e vai te dar uma relação das mais próximas. E o sistema de detecção de locutor, que é um sistema de detecção que ele faria uma comparação em tempo real. Você tem uma interceptação, e ele compara aquela interceptação em tempo real com o banco de dados para identificar se aquele interceptado está dentro do seu banco de dados. Nós utilizamos para análise pericial somente o primeiro, os outros são para inteligência, que não é o nosso caso. Então, os sistemas de verificação, eu vou dar uma rápida explanação sobre o funcionamento. Esse especificamente é do BatVox, né? Ele tem uma fase de treinamento de cada um dos locutores, extração das características. Depois que ele tem esse treinamento do modelo, ele guarda esses modelos no banco de dados. Depois tem uma fase de reconhecimento, onde você tem um questionado, ele vai fazer uma comparação com o seu banco de dados e fazer a identificação, uma aceitação hipotética ou não. Então, quando a gente fala em extração de parâmetros, que são os parâmetros que vão ser da voz, basicamente o sistema extrai características de pitch e formantes. O sistema trabalha com trechos curtos, né, da ordem de milissegundos da gravação, e é uma análise de muitas amostras, fazendo através de um janelamento do sinal. E aí ele faz a extração dos coeficientes de frequência MEL, cepstral ou quepstral. Alguns falam quepstral, outros falam cepstral. Que o cepstro é a transformada rápida de Fourier do sinal, que extrai da magnitude, que você extrai o log, aplica uma escala MEL e aplica a inversa. Então é muita matemática, né? Basicamente os sistemas trabalham aí com matemática, né? A escala MEL é uma escala que define pesos, as frequências mais significativas para a sensação auditiva humana. Então, esses parâmetros são extraídos. Tem uma fase de modelagem, você cria um modelo de misturas gaussianas e passa por uma adaptação do modelo a modelagem UBM, que seria mais ou menos você limitar o seu modelo dentro de certas características esperadas para o sinal que você está analisando. E aí você faz o cálculo de uma pontuação, uma relação de verossimilhança. Então o sistema vai te dar um número, você vai jogar dois áudios a um questionado e um padrão, o sistema vai fazer todo o processamento e no final te dá uma pontuação, te dá um número lá, 20. Aí cabe a você interpretar o que é aquele 20, né? Ou 50, ou 100, ou 1000, ou 0,1, ele dá uma pontuação. O pessoal que está acostumado aí com, principalmente laboratório, conhece bem a parte de que é uma relação de verossimilhança. Mais ou menos seria a comparação, você tem um suspeito, né, que é o padrão, com uma voz desconhecida, que você vai comparar com uma população de referência. Então, o número, ele diz mais ou menos o seguinte, o quanto que esses dois, suspeitos e questionados, são mais próximos se comparados com uma população de referência. Mais ou menos isso. Mas
mesmo os sistemas de reconhecimento, apesar de serem utilizados como uma ferramenta, nós estamos encontrando algumas dificuldades. A primeira delas é, voltando no slide anterior, a população de referências, que é o banco de vozes que você teria que ter para efetuar essa comparação. Não é qualquer banco de vozes, você tem que montar um banco específico e classificar essas vozes para que você possa utilizar. Por exemplo, se você tem uma voz que ela é da região, da periferia de São Paulo, né? Teria que criar um banco de vozes com essa região, com essas vozes, para você tentar extrair os parâmetros. Esse seria o ideal. Ou então é do Nordeste, da região X do Nordeste. Tem que ter um banco de vozes naquela região para você fazer a comparação. Isso seria uma situação ideal. Além disso, nós temos a dificuldade da qualidade dos sinais, né? Os sinais interceptados, muitas vezes eles são limitados em qualidade, como eu já expus na apresentação, na transparência anterior, e isso leva a resultados bastante limitados dos sistemas. Vou falar um pouco agora do meu projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa, ele ainda é um projeto no sentido mesmo de um projeto, porque ele está bem numa fase bem inicial. Eu propus ele esse ano na USP, ele foi aceito. Eu pretendo começar a trabalhar efetivamente nisso no ano que vem. O princípio do projeto, a ideia do projeto é criar um sistema de verificação automática, um sistema de comparação automática de locutor. E como que seria esse sistema? Ele seria baseado nos sistemas que existem, mas não nos sistemas de forense, e sim nos sistemas de identificação de voz, que hoje estão muito evoluídos em função dos aplicativos que são desenvolvidos para as mais diversas funções. Por exemplo, hoje em dia você tem um celular, ele faz reconhecimento por voz, várias funções você consegue implementar por voz. Você fala o nome da pessoa, você fala endereço para procurar em mapas, e diversas outras aplicações também de segurança, né? Autenticação por voz. Esse tipo de sistema, ele tem hoje uma evolução bastante considerável e tem um volume bastante considerável, e algumas aplicações open source, que aplicações em softwares livres. Então, a ideia é pesquisar dentro desses sistemas e tentar adaptar esses sistemas para um sistema de reconhecimento automático. Então, tem uma árvore aí de sistemas automáticos que a gente tem ali processamento de sinais, né, de processamento de voz, reconhecimento de falante, e depois abre em três, tem um apontador aí, mas a gente abre em três áreas, que é a identificação, detecção e verificação. Então, os dois mais próximos que a gente tem seriam os sistemas de verificação, que são esses sistemas que eu mencionei que são utilizados de modo comercial, para o sistema forense. Eles têm algumas diferenças. Por exemplo, o sistema de verificação, os dois são baseados em texto independente. Entretanto, as qualidades são diferentes. E enquanto um é cooperativo, o outro ele não está preocupado, ele é aleatório. Então, aqui tem um esquema bem simplificado do sistema de comparação com o sistema de reconhecimento. Não vou entrar no detalhe da arquitetura, mas eles têm diversas fases entre um sistema de comparação e um sistema de reconhecimento que são similares. A entrada é diferente e a saída é diferente, mas o meio ele é bem parecido. Então a ideia é utilizar esse meio e fazer uma adaptação. Então a proposta é pesquisa do estado da arte do sistema de autenticação e reconhecimento, adaptação de sistemas, testes e comparação com os sistemas comerciais, o foco em soluções open source, porque a ideia é que seja um sistema
cooperativo entre instituições, e depois uma validação disso daí. Então aqui é uma das tecnologias de reconhecimento de padrões, né? Que são as mais comuns, não são limitadas a essas daí, mas você tem misturas gaussianas, modelo de Markov oculto, né? Análise determinística e redes neurais. Eu já levantei alguns possíveis projetos de parceria, mas ainda não tive nenhum contato mais a fundo. O principal deles na França, existe um projeto Alizé, que é são livrarias, né? É um banco de programas para análise de biométrica. E o segundo, também na França, é um projeto open source de plataformas biométricas, ou seja, são plataformas para comparação biométrica. A ideia é utilizar uma dessas para biometria de voz. E eu aproveito aqui para esse espaço para difundir aí a possibilidade de cooperação, né? Aproveito as pessoas aí dos diversos institutos aí de pesquisa, institutos aí ligados a direitos humanos, a própria institutos de perícia, né? No caso da Polícia Científica e a Polícia Federal, e também os pesquisadores, porque o projeto ele é bastante amplo, a ideia foi colocada, entretanto, o detalhamento disso daí e o desenvolvimento vai exigir aí um esforço bastante grande, que apesar de eu estou fazendo doutorado, mas eu tenho minhas atividades do dia a dia na Polícia Federal e tenho meu tempo bastante limitado para me dedicar a essa pesquisa. Então a ideia é juntar esforços aí, principalmente de pesquisadores na área de matemática, física, informática, que são as grandes áreas aí envolvidas, matemática principalmente e informática, né? Para poder somar esforços para desenvolver esse sistema. Esse sistema ele existe comercialmente e a gente já adquiriu. Ele tem um custo bastante alto e além do custo de aquisição, ele tem um custo de manutenção, que também é bastante significativo. No meu projeto de pesquisa, eu fiz dentro do grupo de fonética que a gente tem na internet, uma pesquisa ver como é que estariam os outros institutos de pesquisa, além do Instituto de São Paulo e o do Rio de Janeiro, que já compraram. Todo mundo tem interesse, todo mundo já pesquisou, todos os outros 27 estados já pesquisaram, mas nenhum deles ainda teve recurso para comprar o sistema, e todos eles têm interesse em colaborar, mas todos eles são limitados também. Então, é um projeto aí um pouco, digamos assim, ambicioso, mas se tiver alguma colaboração, eu acredito que ele é viável de ser implementado em função não do que a gente tem hoje, mas do que está vindo pela frente em termos de tecnologia, né? A tecnologia tem avançado muito, principalmente os grandes desenvolvedores aí Google, Microsoft e outros que têm os sistemas estão evoluindo muito e cada vez mais em plataformas open source. Então eu acredito bastante no projeto, mas gostaria até de aproveitar o espaço, como eu já falei, para pedir ajuda nesse desenvolvimento. Bom, foi meio rápido aí, mas basicamente é o que eu tinha para apresentar e me coloco à disposição aí para consultas, sugestões e tudo mais.